Na entrevista de hoje a gente fala sobre política. O deputado estadual Rodrigo Lopes se prepara para o 3º ano de mandato na Assembleia de Minas Gerais. Para falar sobre como foi o ano de 2024 e as perspectivas para o ano de 2025, a gente conversa com ele já está aqui nos estúdios da Nova Brasil. Bom dia, deputado, bem-vindo à Nova Brasil, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil, aqueles que também nos acompanham pela rede social. É uma alegria poder acompanhar esse trabalho que vocês têm feito de comunicação. Eu sou aí um telespectador assíduo da rede social e também acompanho aí pela rádio a nossa família, todo o pessoal que acompanha aqui. E a rádio tem feito seu papel, né, trazendo uma programação que fala do dia a dia da população. E sem dúvida nenhuma, nós, na função hoje de deputado, temos a obrigação de trazer com transparência as informações, e é sempre uma alegria ser convidado aí para uma emissora para poder trazer informações do nosso mandato. A gente que agradece, deputado, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente na Nova Brasil. As portas sempre abertas, quando tiver alguma novidade, está sempre convidado. Bom, eu vou começar falando para o senhor fazer um balanço, né, de como foi o ano de 2024 na Assembleia, principalmente aqui para a nossa região do sul de Minas. Felipe, foi um ano atípico por ser ano eleitoral, né? Então nós tivemos, eu costumo dizer o seguinte, nós tivemos 2 anos que eles acabaram não tendo a sua intensidade completa. O primeiro ano, 2023, é o primeiro ano de mandato, os deputados, né, estão ali tomando pé da situação, os deputados de primeiro mandato não têm emenda parlamentar, então a gente depende muito mais das parcerias e convênios com o Estado para poder atender os municípios que a gente representa. O segundo ano, onde está todo mundo aquecido, já é um ano eleitoral, então a gente tem no meio do ano alguns percalços durante a questão da disputa eleitoral, tem até a própria ação da Assembleia fica mais comprometida, porque muitos deputados estão atuando na sua base, né, que também é uma das funções do deputado, a representação da sua região. E 2025 a gente tem a perspectiva de ser um ano integral de trabalho. Então, 2024 nós tivemos diversas ações positivas, nosso mandato em especial, nós conseguimos aprovar a Lei Minas Inteligente, criando as diretrizes do Estado para cidades inteligentes dos 853 municípios de Minas Gerais. Foi um texto de nossa autoria, a gente fez uma parceria com a deputada Ale Portela, que tinha apresentado anteriormente uma outra proposta, a gente conseguiu colocar o nosso texto dentro do projeto e se tornou hoje uma política pública que a gente está trabalhando para desenvolver no estado de Minas Gerais. Tivemos a oportunidade aí de avançar nas políticas públicas do governo do estado, fizemos um acompanhamento intenso dessa questão da concessão das rodovias, que é uma grande preocupação para a nossa região, né? As rodovias foram privatizadas, no entanto, ainda há questionamentos, e eu sempre alertei e sigo alertando o governo quanto à manutenção. A 455 apresenta deficiência nesse momento agora entre Ibitura e Santa Rita de Caldas. É um local que, se não for feito um trabalho de subleito, de base, a própria concessionária vai gastar dinheiro à toa ali, porque é fazer e dá problema, só chover a situação fica com bastante precariedade. Avançamos muito em específico no caso de Andradas no que diz respeito à rodovia do contorno, né? O projeto executivo está em fase final para entrar agora no processo de licenciamento. Os proprietários da área que vai ser onde vai ser construído já estão sendo acionados pela concessionária, e a gente quer ver, né, as perspectivas aí desse ano de 2025, essa obra ficar adiantada já nesse processo. Dentro da Assembleia, a gente teve a oportunidade de acompanhar algumas votações do governo, uma delas a questão do IPSENG, que é um grande debate feito aí no âmbito do Estado. O IPSENG tinha uma contribuição que ela era insuficiente para a manutenção do programa, então tinha 2 caminhos: ou fazer um reajuste na contribuição e continuar tendo serviço, ou extinguir o IPSENG de uma vez por todas, e o servidor do Estado perdeu acesso a esse, praticamente é um plano de saúde, né, que atende ao servidor do Estado. A gente fez a opção por fazer um reajuste na contribuição, então isso foi votado agora no final do ano, e a gente espera que, por exemplo, Andradas e cidades menores volte a ter o credenciamento, e os hospitais possam voltar a atender os servidores locais que
já no caso de Andradas, já tem coisa de mais de 4 anos que o Ipseng não atende aqui, as pessoas têm que buscar Poços de Caldas. E a gente vai seguir aí fazendo o nosso trabalho. Mas 2024, no balanço geral, foi um ano positivo. Quando a gente vem para o aspecto político, a base política nossa foi ampliada, fizemos aí mais de 30 prefeitos alinhados com o nosso mandato, mais de 200 vereadores. Então há um desafio também agora de atender as demandas desses municípios e desses vereadores eleitos. Com certeza, até porque o estado de Minas Gerais ele é grande, são várias cidades, né? O senhor atua em várias cidades, como o senhor falou, né? São mais de 30 cidades que o senhor tem essa atuação. E eu queria entender quais são, então, as suas principais prioridades, né, do seu mandato por esse terceiro ano. Tem alguma área mais específica que receberá mais atenção? Ou o senhor trabalha a cada município de uma maneira? A gente procurou ouvir as necessidades do município. Necessariamente, as emendas parlamentares, elas são 50% de atendimento às questões de saúde pública. Né? Então, a saúde é uma grande prioridade. O atendimento, a parceria com hospitais, a gente tem feito essa ação constante e óbvio que a gente tem cobrado também seriedade e transparência das entidades que nós estamos ajudando. É necessário que os hospitais tenham uma gestão eficiente, porque senão não adianta pôr dinheiro para ser mal gasto. A gente precisa ajudar instituições que dêem um retorno para a população, em cirurgias, em exames, em atendimentos de maneira geral. Então nós temos praticamente 3 esferas de atendimento na saúde. Nós temos os hospitais de alta complexidade, que são aqueles que atendem uma macro-região. Nós temos aqui em Poços de Caldas, Santa Lúcia, Santa Casa, nós temos o Samuel Libani em Pouso Alegre. A gente tem os hospitais de média complexidade, nos quais o Hospital de Andradas se enquadra, mas também temos os hospitais de Jacutinga, Ouro Fino, Poço Fundo, são hospitais que atendem a população. E nós temos a atenção básica, que é o dia a dia, né? O posto de saúde, o atendimento básico. E dentro ainda dessa área, dessa perspectiva, nós queremos consolidar as políticas públicas de atendimento às famílias atípicas, às pessoas com autismo, com as terapias, ampliando esse atendimento. Nesse ano de 2024, a gente já colocou, no caso de Andradas, uma emenda de 400 mil para que as pessoas com autismo pudessem ser atendidas nas terapias, as crianças da rede estadual de ensino, que é interrompido esse atendimento, né? Então, o IBECA começou a fazer essa ação, são mais de 50 famílias atendidas e a gente vai seguir fazendo essa ação nesse sentido. Então, saúde, esse atendimento e o ser humano como prioridade é o grande viés do nosso trabalho em 2025. Certo. Deputado, a gente começou o ano de 2025, né, mas já com o olho lá em 2026. Eu costumo até dizer isso, né? O terceiro ano de mandato também marca essa proximidade com as eleições de 2026, né? Como é que o senhor planeja consolidar o trabalho do senhor realizado até agora e fortalecer a presença junto à população? O senhor já é um pré-candidato para o 2026, como é que o senhor vê o cenário? Vai ser um cenário mais fácil, um cenário mais difícil? O que o senhor acredita? Sim, eu costumo dizer que a atividade política ela é constante, né? Não existe mais espaço para aquele político de ano eleitoral, aquele político de 90 dias antes da eleição. Então eu tenho feito um trabalho contínuo, quem acompanha a nossa rede social sabe que 3 finais de semana por mês eu estou na base política. Fico um final de semana com a minha família, os outros 3 a gente está rodando além das atividades parlamentares da Assembleia. Eu gostei muito do parlamento, aprendi muito com o Legislativo Estadual e eu pretendo sim colocar meu nome à disposição nas eleições de 2026, como pré-candidato a deputado estadual novamente, fazendo uma consolidação desse trabalho e a gente tem intensificado, inclusive, a atenção aos municípios, que é uma bandeira principal. Eu vejo assim, não existe eleição fácil ou difícil, são contextos diferentes, né? Eu enfrentei uma eleição em 2022 sem mandato, sem emenda parlamentar, sem estrutura, né? Tinha 3 prefeitos me apoiando na época, então foi uma eleição bastante complexa. Nós temos agora a eleição de 2026 que virá, onde a gente tem a possibilidade de ter o nosso mandato, nós temos mais de 30 prefeitos alinhados com o nosso mandato, mais de 200 vereadores, 120 municípios que nós estamos trabalhando. Então há uma perspectiva de crescimento do nosso trabalho, há uma perspectiva da gente ter
um retorno, né, de confiança da população acima daquele que a gente recebeu em 2022, que foi o necessário e suficiente para a nossa eleição. Mas a gente trabalha nessa perspectiva, prestando contas, fazendo as nossas ações, e a gente vai seguir nesse ritmo de contato, de retorno e de parceria com a população de toda a região e de todo o estado de Minas Gerais. Certo. Falando especificamente da cidade de Andradas, né, esse ano a gente tem uma Câmara diferente. Eu acredito que eu tô aqui há 17 anos, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma Câmara mais para a oposição, né? Como é que o senhor vê a Câmara, como é que o senhor vê o cenário hoje da cidade de Andradas? Acho que o senhor apoiou o Márcio, teve 4, né, da base dele, né? Como é que o senhor vê isso? Como é que vai ser o trabalho do senhor junto com os vereadores para nossa cidade? Ô Felipe, eu vejo a Câmara com a possibilidade de independência, eu não nem viria como uma possibilidade de oposição, mas com a possibilidade de independência. O grupo nosso fez a maior bancada, que são 4 vereadores, né, que acharam por bem fazer uma construção com o Ademir e com o Diego para construir uma base de independência sem nenhum compromisso eleitoral, mas uma aliança tática de independência da atuação ali. Então eu vejo isso como algo muito positivo, né? Nós pudemos ver aqui até, salvo engano, a prefeita teve dando uma entrevista com você, onde ela explicou para a população a necessidade dos cargos que vão ser criados. Sim. Aí, que são 7 cargos que estão propostos. Durante o mandato até o momento, salvo engano, criou de 10 a 20 outros cargos e a prefeita nunca veio a público explicar a necessidade. Então isso já mostra que a transparência vai ter que ser maior, porque uma Câmara independente vai cobrar isso. E quem ganha com isso é a população. Então eu vejo isso como algo muito positivo. Aquela história que a gente viu acontecer muito nesse mandato, que é o projeto chegar na Câmara e ser votado no mesmo dia. Isso não é bom, porque não há tempo de discussão, não há tempo de debate, não há tempo de contribuição do Legislativo dentro dessa estrutura. Na época que eu fui prefeito, a gente nunca votou um projeto com menos de 15 dias. Então a gente percebe que a Câmara vai contribuir muito com a cidade, eles estão dispostos aí a ter, né, essa linha de trabalho, e que esse discurso, né, que a gente viu no dia da posse, tanto da prefeita quanto dos vereadores, de harmonia, ele não seja só discurso, que de fato haja esse compromisso com a população e que no final o cidadão possa ganhar muito mais com uma Câmara atuante, com os vereadores agindo de maneira independente e o município trazendo mais transparência e informações para a população. Sem dúvidas, né? Porque eu acredito que cada um tem uma forma de pensar, né? Como o senhor disse, como chega um projeto, senta e se discute, eu acho que todos ganham, né? Exatamente, isso a gente vê muito na Assembleia, sabe? É uma prática legislativa muito intensa, onde o projeto chega, se faz audiência pública para debater, ouve as pessoas, antes daquilo ali virar lei, ele é debatido e construído. Tem questões que têm apoio popular, tem questões que não tem, mas é necessário que se aprove. Então é fundamental que isso seja construído, né? E a Câmara atuante, nós temos aí vereadores experientes, né? O próprio Ademir, que já foi prefeito, sim, vereador no 3º mandato, nós temos o Roberto retornando, a Valéria, que é uma vereadora de 1º mandato, mas que já tem uma militância na defesa do funcionário público, principalmente da educação, né, muito intensa. A gente tem a reeleição do Biguá, a reeleição do Gustavo, que são vereadores também já experientes. Tem o Diego, que é, salvo engano, o vereador mais jovem da história, mas que também tem a trajetória já do Ricardo. O Reginho está indo para o 4º mandato, o Adilson para o 2º mandato, o César, que é um vereador de 1º mandato, mas que é um advogado, também é uma pessoa que tem conhecimento. Então eu vejo uma Câmara com um nível muito bom e que eu acredito que esse debate, essa construção, no final vai trazer um resultado positivo para a população. É o que a gente espera, né? E com certeza será. Como é que o senhor avalia os desafios econômicos e sociais para 2025 e de que forma o sul de Minas pode ser fortalecido para enfrentar essas questões? A gente está falando aqui sobre a reforma tributária, né? Muitos municípios temem essa questão. Como é que o senhor vê? Ô Felipe, a reforma tributária ela foi regulamentada agora, né? A PEC foi aprovada no ano de 2023 e efetivamente agora foi votada aí a legislação de regulamentação. Ela vai entrar 100% em ação, vamos dizer assim, em execução, essa reforma tributária no ano de 2033, salvo engano, 2031.
ela vai entrar efetivamente com todas as ações. O principal impacto da reforma tributária é a diminuição, né, a extinção do critério de produção para o repasse para o município, no caso do ICMS, que passa a ser o IBS. Então o município, quanto mais nota fiscal, quanto mais indústria ele tinha, mais ele recebia a arrecadação, que era o chamado valor adicionado fiscal, que era o VAF. 75% do ICMS distribuído aos municípios tinham como critério o VAF. O que acontece nesse momento? Ele foi extinto e passou a ser o critério população, como uma prerrogativa maior. Quanto maior o município, mais recurso ele vai receber. Vem o critério educação, 10% é por educação e por qualidade na educação. 5% é dividido de maneira igual para todos os municípios e 5% para as questões ambientais. Então nós percebemos o seguinte, o município nesse momento quiser ter um diferencial, se ele não é um município populoso, se ele não é um município que tem aí uma característica de aglutinação e adensamento populacional, ele vai ter que investir em política que melhore a qualidade da educação. Então, um dos caminhos é o processo de educação integral, que vai garantir essa melhora na qualidade. A parte das eleições para diretor de escola define aumento na qualidade, no repasse. As ações ambientais, tratamento de esgoto, destinação final de resíduo, manutenção de mata ciliar, de nascente. Então tudo isso vai ser considerado nessa transferência. Então os dois critérios hoje básicos para melhorar a arrecadação é investir em educação e meio ambiente, né, que pode ser esse diferencial. E seguir fazendo a fiscalização adequada dos repasses, né? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter auditorias, então isso é fundamental. Eu vejo, né, que quem se preparar nesse período aí de 8 anos de transição não terá grandes dificuldades. Agora, quem não se preparar, e principalmente, né, manter uma máquina enxuta, né, procurando gastar menos com pessoal e com manutenção, para que haja recurso para se fazer os investimentos. Então, a gestão hoje é algo extremamente necessário para os municípios. Com certeza. Deputado, vamos falar um pouquinho agora sobre o Propag, né, que foi votado recentemente e é visto como uma solução definitiva para o endividamento de Minas Gerais. Como é que o senhor avalia o impacto do programa nas finanças do Estado? Ele será suficiente para garantir o equilíbrio ao longo dos anos? Felipe, até o ano de 2023, a única opção que a gente tinha para o Estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que são os maiores devedores hoje da União, era o regime de recuperação fiscal, que o Rio de Janeiro adotou, depois pediu para sair, o Rio Grande do Sul estava num processo e Minas Gerais estava para adotar. Então o que acontece? Uma questão prática, acabou que nós mineiros é que provocamos essa mudança em âmbito nacional. O Estado tinha que congelar o salário dos servidores por 10 anos, sem reajuste, correção inflacionária zero, possibilidade de 3% 2 vezes durante os 10 anos. A gente viu que isso causaria um grande impacto, né? Ao olhar para isso, a gente fala assim, bom, vai resolver o problema? Se for resolver, é um sacrifício válido. No entanto, o Estado hoje deve 160 bi à União. Se fizesse tudo isso, daqui a 10 anos o Estado deveria 210 bi. Ou seja, apesar de todas as medidas de sacrifício, a gente ainda deveria mais do que a gente deve hoje. É óbvio que tem atualização monetária e tudo mais. Mas era um sacrifício que não ia produzir nenhum êxito. E eu tenho, né, até a alegria de poder ter participado, que eu considero de um momento histórico. Em novembro de 2023, o presidente da Assembleia, as lideranças, eu tive a oportunidade de estar com o presidente do Senado, e a gente traçou ali uma meta de criar uma alternativa. E a partir daí foi acionado o governo federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um trabalho muito intenso quanto a isso, e chegamos ao Propag, que é o Programa de Pleno Pagamento dos Estados da Federação Brasileira, para a possibilidade de pagar suas dívidas. Então, o principal critério que se traz é um novo indexador para cobrança de juros das dívidas dos estados com a União, e também a possibilidade de dar em pagamento ativos do Estado, no caso de Minas Gerais. CEMIG, CODEMIG, COPASA são estatais. No caso CEMIG e COPASA, elas têm 49% já da iniciativa privada, mas ainda tem 51%. E isso abater um percentual da dívida, com indexador diferente, parcelar o restante em 10 anos e efetivamente dentro de 10 anos está com a dívida paga.
O que isso representa? Representa o final do risco de parcelamento de salário, representa o final do risco de não repasse aos municípios, como aconteceu em um passado recente. E a gente acredita que a pauta principal de 2025 na Assembleia será a autorização do Estado de Minas Gerais, da Assembleia, para que o governador possa aderir a esse programa e possa, de uma vez por todas, resolver esse problema que acompanha Minas Gerais há mais de 30 anos. Com certeza, a gente espera que essa dívida seja solucionada para a gente respirar, né? Porque Exatamente. a gente fica, porque troca o governador, a dívida, fala de dívida e a dívida só aumenta, né? Exatamente, uma dívida que era de 10 bi chegou a 160, né? Então é algo que precisa ser resolvido e é importante também explicar, Felipe, o que deu causa a essa dívida? Falta de força política e atuação no passado. Quando se aprovou a Lei Candir nos anos 90, a Lei Candir, ela desonerou produtos de exportação do país. E Minas Gerais foi diretamente afetado na sua arrecadação por conta do minério, que é um produto de exportação. Com isso, o governo federal disse à época que faria uma compensação aos estados que fossem penalizados. E essa compensação nunca aconteceu. Então, o que originou a dívida do estado de Minas Gerais, propriamente dita, foi a Lei Candir, e isso foi chegando aonde chegou hoje. Então, uma atitude impensada, mal planejada e sem força política para se projetar o futuro pode causar o que causou a Minas Gerais, que a gente viveu aí há 4, 5 anos atrás, aquele problema financeiro. Sem dúvidas. Deputado, o nosso tempo esgotou, mas eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem para todo o sul de Minas que nos ouve nesse momento, uma mensagem de 2025, fica à vontade. Felipe, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam aqui pela Rádio Nova Brasil. É uma alegria poder sempre trazer aqui nossa mensagem à população e deixar aqui a minha mensagem hoje de encerramento dessa entrevista, que o nosso mandato está à inteira disposição do andradense, da pessoa do sul de Minas, de todos aqueles que nos acompanham. Podem contar com a gente, todas as vezes que formos solicitados, estaremos aqui para dar entrevista, para trazer informação. Não é só pauta boa também não, quando tiver problema, dificuldade, polêmica, nós estamos aqui também para falar com a população, inclusive os questionamentos que tiver a respeito do nosso mandato. Nós que somos figuras públicas temos a obrigação de prestar conta, seja em cenário positivo ou negativo, a gente nunca pode deixar de falar com a população. Obrigado, Felipe, deixar um agradecimento especial aqui ao seu Domingos e a toda a equipe da Rádio Nova Brasil e das organizações Vicente Salles. Tá certo. Eu que agradeço, deputado. Boa sorte nesse terceiro mandato para o senhor. É muito importante a gente ter alguém nos representando lá na Assembleia de Minas Gerais. Muito obrigado. Grande abraço.